Muita coisa mudou nos processos de seleção das empresas, você sabia, né? Aquela história de entrevista, dinâmica de grupo ainda existe, mas o método de avaliação tem se modernizado bastante. Todos nós precisamos entender que novidades são essas, né? Está aqui comigo a gerente de recursos humanos, Raquel Pitinin. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Raquel, todos nós passamos por entrevistas de emprego, né, ao longo da vida. Quando nós fizemos isso há algum tempo, não tem tanto tempo assim, né? Recentemente, a gente ainda fazia aqueles processos de seleção dessa forma que eu disse, né? Com dinâmica de grupo, as entrevistas pessoalmente, cara a cara. Isso ainda existe, mas tem mudado em que sentido? Bom, Elisângela, a formação acadêmica era suficiente, né? Há algum tempo atrás. Um currículo bem feito, uma entrevista, né? E então as coisas vêm mudando com o avanço da tecnologia, da globalização. O mundo dos negócios ele vai ficando cada vez mais acirrado, a competitividade, e com isso, então, o RH começou a buscar novas ferramentas. Mas o porquê dessa busca de novas ferramentas? As competências técnicas, elas são importantes, mas as competências comportamentais, elas são fundamentais mesmo, né? E essas ferramentas, elas vão ajudar os profissionais de RH a entender e a detectar essas competências comportamentais. Então, surgiu de uma dinâmica de grupo que trabalhava as vivências grupais, né? Migrou-se para os jogos empresariais, jogos corporativos e, consequentemente, agora, a inovação dos jogos eletrônicos. Isso no processo de seleção, né? Isso no processo de seleção. Como que é? Como assim? Para quem nunca fez esse tipo de avaliação, né? Como é que acontece? O que as pessoas costumam desenvolver, responder mesmo? Bom, na verdade, esses jogos, eles vão ser... vão encenar o dia a dia da organização, onde o candidato vai se deparar ali com algumas situações que ele tem que ter decisões assertivas, né? Ele vai estar sendo avaliado tanto no processo de liderança, de planejamento estratégico, de foco em resultado. Então, são rotinas da empresa, e isso vai ser de acordo com os cargos que estão sendo selecionados, onde esse candidato vai ter que ter uma inteligência emocional para que ele consiga trabalhar sob pressão naquele momento, com uma determinada cena inusitada, e que ele consiga chegar ao resultado assertivo que a organização deseja para aquele cargo. Então, ele tem que ficar muito tranquilo, ele tem que ser ele mesmo. Por quê? Na verdade, a tranquilidade vai fazer com que ele chegue ao resultado de uma forma mais fácil, ele tenha um raciocínio mais rápido, uma iniciativa, uma proatividade para trabalhar com essas questões dos jogos. Quer dizer, então, se eu entendi bem, a busca agora é por resultados mais exatos em relação ao lado emocional dos candidatos, seria isso? Sim, porque o que está sendo avaliado são as competências comportamentais. Esses jogos eletrônicos agora são jogos virtuais que vão simular o mais próximo da realidade da organização. Então, é uma maneira interativa onde você consegue, com um computador, né, a tecnologia toda avançada, descobrir essas competências comportamentais sem estar no ambiente externo, como as dinâmicas que aconteciam anteriormente. Raquel, tem como se preparar para essas avaliações agora? Tem. A primeira coisa que eu recomendo é que não existe o candidato ruim ou o candidato bom. Existe o candidato adequado. O foco da empresa, né? Para a empresa adequada, para aquele determinado cargo. Eu recomendo que esse candidato ele fique tranquilo, né? Ele seja ele mesmo. Ele preste muita atenção, tenha uma atenção concentrada no que os jogos estão solicitando, né? Para que ele consiga, então, chegar ao resultado final. É tranquilidade mesmo, é entender o jogo. Esses jogos têm uma parte que eles são explicados, há um treinamento inicial. Então, não é um bicho de 7 cabeças. É ele realmente sendo ele mesmo, tomando a decisão assertiva de acordo com o que ele acha que é assertivo. Porque muitas vezes só o fato de ser diferente, né, de saber que ele está sendo avaliado de uma forma mais rigorosa, às vezes a pessoa já começa a ficar se sentindo ali meio oprimida, né? Já trava, tem aquela pressão, mas isso tudo vem de encontro com a competência comportamental que nós queremos avaliar, que é justamente no momento de pressão, né, a capacidade que ele tem de sair de uma forma adequada,
tendo uma decisão adequada, chegando ao resultado adequado. As empresas cada vez exigindo mais, né? É verdade, a tecnologia nos ajudando nisso. Com certeza. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia.